favor. Muito boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Estamos iniciando em mais um programa A Vida é Assim, aqui pela Rádio Clube do Povo, levando para você histórias de vidas, né? Histórias de vidas, histórias importantes, porque todas as pessoas que passam por aqui são pessoas de suma importância para nós e para nossa comunidade. Você fica sabendo aí de histórias fantásticas, né? Hoje, um programa mais diferenciado, onde a gente traz uma história de uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa que era a nossa intenção trazê-lo aqui, porque tem uma história bonita de vida, uma pessoa que fez muitos amigos na sua trajetória, mas infelizmente não está junto de nós hoje. Mas em uma homenagem aqui da Rádio Clube do Povo, do programa A Vida é Assim, a gente trouxe o filho dele, o Jarbas Jacob Ben. Estamos falando aqui do nosso amigo, amigo de todos, o Bagai, que não está nesse plano terreno, mas de onde está, com certeza está nos vendo e nos assistindo. Então, a partir de agora, a gente vai contar histórias de vida, histórias bacanas, histórias que o filho, Jarbas, vai passar para você também. Eu, tradicionalmente aqui, meu amigo Emerson Finkler, o popular Kiko. Boa noite, Kiko. Boa noite, Macedo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Lembrando também que estamos passando pela página, né, pelo Facebook da rádio. Então você pode acessar aí o www.radioclubedopovo.com.br e ver e ouvir nós aqui ao vivo, com a presença ilustre hoje do nosso amigo Jarbas, né? Que está aqui hoje, não só representando ele, mas representando também o saudoso, já saudoso, o Osmar, o popular Bagai aqui de Três Forquilhas, que é uma história que muitas pessoas aí vão se surpreender, né? Histórias do Bagaio, que foi uma figura importantíssima aqui no nosso município de Três Forquilhas. Eu não diria só aqui em Três Forquilhas, na região, né? Pela sua credibilidade, pela sua simplicidade, honestidade, e uma pessoa que lutou muito e ajudou muitas famílias através do seu trabalho, que ele era um grande produtor e também um grande vendedor na Ceasa. E o Jarbas vai contar bastante histórias legais a respeito do Bagai, porque eu acho que é muito mais do que merecido esse programa hoje abordar a história de vida do Bagai através do Jarbas, e é uma forma de nós aqui singelamente homenagear esta figura importantíssima que foi. Um homem que nos dias de hoje, se falar em vida pública e poder encher a boca e dizer que passou também pela vida pública como secretário da Agricultura e nunca deixou nenhuma mancha em seu currículo, isso nos dias de hoje é um troféu para a família, é um troféu para a comunidade e é um troféu para todos nós, e que sirva de lição, e tenho certeza que o legado que ele deixou vai servir de lição para muitas pessoas aqui em Três Forquilhas. Eu quero também registrar a presença ao vivo nos estúdios aqui de um amigo que me viu nascer. Esse aí pode dizer que me viu nascer. Já é um conhecido de longa data na região, que é o Pedro Miller, o Pedrinho, que é conhecido aqui como proprietário da Itapeva Agrícola de Osório, mas que tem uma história muito antes da Itapeva Agrícola aqui na região, vendendo microtratores e equipamentos agrícolas aqui para os produtores. O Pedro também é uma figura dessas como o Bagai, né? Uma figura que é difícil um produtor da região que já não comprou alguma coisa ou já não ouviu falar do Pedro. Então hoje nós estamos aqui com o estúdio, realmente estamos felizes hoje por receber o Pedro como telespectador, né? Que está aqui ao vivo, e o Jarbas para contar essa bela história do Bagai, e também é dele. Que em breve será nosso convidado, o seu Pedro também, para fazer aqui, contar a sua história de vida. Esse programa é fundamental que as pessoas saibam que ele traz aí um fundo social de falar para as pessoas que é possível sim vencer na vida através do trabalho. Antes, porém, de eu apresentar os Jarbas aqui, eu quero falar que eu sempre critiquei muito quem prestava homenagem às pessoas depois que elas partem. Mas eu quero justificar hoje, né, que o Bagai, nós havíamos já conversado com o Jarbas aqui para trazê-lo aqui. O Jarbas explicou aí que ele estava numa situação, estava doente e tal, que não poderia vir, então por isso ele era nosso convidado, não pôde estar conosco, mas hoje o Jarbas o representa muito bem. Também completando a tua fala, Macedo, dizendo que a gente sempre citou aqui, eu e tu, quando tu idealizaste de fazer o programa e nos convidou para participar, sempre foi falado em nomes, né, da região.
E a gente falou muito no nome do Osmar, e até tu citasse para mim um dia, que o Osmar, tu tinha falado com o Jarbas, que o Osmar estava num período meio crítico da doença e que era complicado ele vir aqui. Mas foi um nome realmente lembrado, então eu quero aí endossar a tua fala, porque a gente tinha falado nele, mas infelizmente não deu tempo. Então, nos resta aqui apresentar o Jarbas, já conhecido, pessoa do nosso convívio, para falar um pouco desse ícone de Três Forquilhas chamado Osmar Popular Bagaio. Boa noite, Jarbas. Boa noite a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Clube do Povo, 98.1. Boa noite, Macedo. Boa noite, o Kiko da Granja. Boa noite ao Pedro da Trilhoteiro. Assim eu conheci com o pai ele, então, que nem dizer, ele teve várias etapas. Hoje é o Pedro da Itapeva, mas eu conheci como Pedro da Trilhoteiro, um grande amigo do meu pai, que tem uma grande e linda história também na nossa região, juntamente aí que nem nós estávamos falando antes de entrarmos no ar com o teu pai, né, Kiko aí, o seu Mário Fink, que recebeu, que nem tu disse, por várias vezes fui ao SEAS e vi o pavilhão da verdura lá do produtor rural, a pedra com o nome dele. Foi uma pessoa que muito lutou, muitos empregos na nossa região aqui deu. Então nós estávamos falando aí antes de entrarmos no ar dessas pessoas. Quero agradecer esta oportunidade aí, Macedo, a toda a direção da Rádio Clube do Povo, por dar este espaço aí, por ser convidado, né, a participar deste momento que é especial, né, na minha vida, na vida da minha família, a minha mãe, Ilsa Jacob Brem, a minha irmã Gislaine Brem Vieira, meu cunhado Eliseu Vieira, aos meus sobrinhos, netos do Bagaio, do Osmar, o Pedro, a Paloma, o Pablo, né, as suas esposas, namoradas, a um bisneto de coração, ao Tavinho, que com certeza estão todos na audiência da rádio. E aqui quero lembrar aos seus irmãos, meu padrinho, o Odir, o tio Olávio, né, a tia Olívia, a tia Olinda, o tio Osvaldo, o tio Clécio, o tio Orivaldo, né? Uma família foi formada de 8 irmãos. Então, meu pai era o terceiro deles, né? No caso, e aonde eles próprios sempre disseram que o pai não era o mais velho, mas era sempre o esteio da família, né? Sempre o pai conduziu a família em sociedade, em ajudar e tudo. Então, sabe, são contos hoje, assim, emocionantes, né? Uma família de 8 irmãos, onde o meu pai, aos 10 anos, perde o seu pai em uma simples cirurgia de apendicite, no ano de 1953. Padrinho Odir, o mais velho da família, com 13 anos, e o mais novo, o tio Orivaldo, aos 5 meses. Minha avó fica viúva aos 33 anos de idade, meu avô falece aos 33 anos, e a vida tem que seguir. Num momento difícil, sem energia elétrica, sem estradas, aonde o ramo na época era os engenhos de açúcar, né? Plantação de cana, posterior plantaram fumo, e tinham que todos ir para a roça, todos fazer a safra do açúcar. Aos 10 anos ele, o meu padrinho aos 13, o tio Olávio ali aos 12, tinham que cortar cana, botar no cabeçalho do carro de boi para conseguir carregar os fechos de cana. Então, ali se começou a vida deles, no caso. Em momento nenhum deixaram-se levar, né? Foram sempre firmes, todos constituíram as suas famílias e tudo. Há 18 anos atrás, aos 80 anos, a minha avó faleceu, criou todos, teve neto, teve bisneto, e aonde o meu pai, juntamente com meu padrinho ali, com mais 1 ou 2 irmãos, que eram os mais velhos, além de trabalhar nas roças, trabalharam muito tempo na olaria do Edmundo, como se dizia, hoje a Secosfer. Foram para a granja, né, banda de Palmares, Bijuru, aonde ficavam 2, 3 meses, cortavam o arroz
com a foice, né, Pedro? Isso aí, passaram por todas essas dificuldades, fizeram safra de fumo, aonde o meu pai sempre dizia, o que não me deixou saudade em toda a minha vida foi a safra de fumo, Pedro, tá? Porque a safra de fumo, o boi era magro, a vaca não engordava, tinha a nódia no corpo, aquele melado dia e noite. Então foi a única coisa, dizer ele assim, ó, trabalhei muito, não ganhamos muito dinheiro, mas não deixava saudade na época. Então, aos 18 anos, o meu pai foi convocado ao serviço militar, a servir o exército no município distante daqui, em Santa Maria, né? Aonde, naquela época, para chegar a Santa Maria, era no trem. O trem aonde o banco era de madeira, né? O meu pai recebeu uma dispensa para vir visitar a sua família no dia até mais importante para o Exército Brasileiro, no dia 7 de setembro. Foi uma dispensa e um ano que ele conseguiu. Veio, visitou a família num dia e no outro voltou. Foi a Porto Alegre, de ônibus, em Porto Alegre pegava o trem para chegar em Santa Maria. Então essa história sempre ele contava aí para nós, né? Toda essa história, como toda a família sempre contou. Posterior, teve a sua juventude, né? Ali, então sempre, diz ele, a gente era normal, fazia festa, ia nos bailes e tudo mais. Tinha ali onde hoje é a madeireira do Paulo, tinha o bar Boa Hora. Tu sabe de quem era o bar Boa Hora, Kiko? Não era do meu tempo. Não é? Então, era do seu Hildo, pai do Zeca Maildo. Por que Boa Hora? Porque a gurizada do tempo dele, que era ali dos Rosa, que ele sempre falava, o irmão da Pirito, de Amarante, o Manta, né, o falecido Dirinho, o falecido Silvio, eles vinham às 4, 5 horas da manhã de um baile, de uma festa, e batiam ali para tomar mais uma gasosa, uma cerveja, e o Hildo atendia. Então o bar era Boa Hora. A hora que batia, o Hildo estava para atender. Pai do José Maildo, aqui na frente. Então, tudo isso, aos 25 anos, ele casou com a minha mãe, né? Já, só te interromper, te perguntar aqui, o Bagaio, ele é nascido em Três Forquilhas. Nascido em Três Forquilhas. Estudou ali até o 3º ano, na escola da professora Dozinda Capa Verde, a mãe do falecido Egídio, que antecedeu um pouco antes aí o pai na morte. Ali do lado do Neoli era a escola, né? Todas as crianças da época estudavam de 1ª a 3ª série numa série só. A dona Dozinda, né, esposa do seu Antônio Girdo, era professora de todos dessa geração aí da década de 30 e 40, ela foi professora e dava aula na casa dela, né? E tinha que aprender a tabuada, e tinha que tudo, a aula era de manhã, né? E à tarde para a roça, e muitas vezes para a lavoura lá, e muitas vezes tinha que faltar 1 ou 2 dias para trabalhar, né? Os mais velhos, para sustentar a casa. Principalmente eles que não tinham o pai, né? Tinham perdido o pai novo, no caso. Então ali o pai nasceu, se criou, o pai, te digo assim, ó, nasceu a família toda lá no canto do Pedro Justim, né? Meu bisavô é o Felipe Pedro Justim, certo? E a avó, a Guilhermina, ela faleceu na beira da praia do Curumim de infarto, a minha bisavó, né? Mãe da avó Clara, aí eu acho que era uma família de 12, 15 irmãos aí, né? Da Justinada, como se diz. E o meu avô faleceu, o meu bisavô, um ano posterior, o Felipe Pedro Justim, né? Veio da Alemanha, de teto num prego que fincou no pé, né? Hoje são coisas, eu que estou aí na saúde, tudo isso que nem o meu avô faleceu numa cirurgia. O pai do meu pai, o Adolfo Brem, né, de uma cirurgia de apendicite, que hoje tu vai de manhã no hospital, é uma cirurgia ambulatorial. O que aconteceu? Meu avô tinha problema de coração, ele sabia, e ele ficou
ficou ruim. Né? E o meu pai diz assim, ó, eu me lembro até quando ele estava no hospital, que eu e a minha irmã estávamos cuidando dele, ele dizia, eu me lembro dos gritos do meu pai da dor da apendicite. Ele chegou no hospital e a anestesia se chamava éter, na época, que era pingado no nariz. Aí o Pedro aí está confirmando que sabe, né? O Pedro disse que tomou, né? E como ele era um homem muito forte, eram 15 gotas de éter. E eles pingaram as 15 gotas no nariz dele e ele não adormeceu, Pedro. E daí acabou, Macedo. O médico foi negligente, né? Pingou mais 15. E estourou com o coração dele, que já tinha problema. Então ele faleceu sem fazer. Ele pediu ao médico que cortasse ele com aquelas 15 gotas de anestesia, porque ele sabia que não ia conseguir resistir. Então, aí acabou falecendo, né, no dia 1º de abril de 1953, né? Então, aonde deixou uma família com o mais velho 13 e o mais novo 5 meses, né? Um senhor jovem, né? Então, tô falando, o pai sempre nasceu e se criou no canto da Justinada, onde está toda praticamente a Justinada ali, casou com a minha mãe, morou 6 meses com meu avô e a minha avó, pai e mãe da minha mãe, a avó Nora e o Volino, na qual o meu pai foi sepultado na mesma sepultura dele, lá em Itati, faleceu há 40 anos atrás, tá? E depois de 6 meses, o seu Felisbino de Barros, aí, muito conhecido da nossa região, a dona Laura, resolveram vender aonde nós moramos, aonde ele morou até o dia do seu falecimento, né? Aquela esquina ali, em Três Forquilhas, aqui na sede, e o meu pai comprou. O meu pai comprou aonde não tinha todo o dinheiro e chegou e disse que queria comprar a esquina. O seu Avelino Fontana tinha também um armazém, uma bodega, que tudo na época bodega, e o pai falou com ele, na época 27 anos, e tu é filho da Clara, tu é de família boa, eu te empresto o restante do dinheiro e vamos lá fazer o negócio com o seu Felisbino. Eu poderia comprar, diz o seu Avelino Fontana. Né? O seu Avelino Fontana, todo mundo conhece, sogro do falecido Silvio, pai do seu Olavo e tudo. Foi junto com ele lá, compraram e sempre tiveram um bom relacionamento de comunidade, de sociedade e tudo mais entre as famílias ali. E que nem o seu Fontana sempre dizia assim, ó, o bagaio, o que ele dizer tá dito, né? Ele é que nem um filho ou mais para mim, que ele não ficou devendo 1 centavo para mim. Algumas pessoas diziam, ó, é um guri novo, tu vai fazer isso e coisa. Ele de bom coração, né? E eu acho que o meu pai teve essa pegada das pessoas no início da vida dele, ajudar ele, que ele pôde ajudar muita gente, né? Então... Mas a história, né, Jarbas, a história do Bagaio está apenas começando aqui na voz do Jarbas, que é a pessoa mais próxima, né, o filho homem, né, que conhecia bem as histórias aí, algumas por ter vivenciado e outras por ouvir certamente aquelas noites em roda do fogão a lenha. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos com um bloco de apoio cultural e nós vamos voltar já. Para aí, você que está nos assistindo, aí tem bastante gente nos assistindo aqui também pela página da rádio, fique ligado, só está começando, o programa está muito bom hoje, tem histórias fantásticas aqui do velho e querido Bagaio. 98 FM. Rádio que agita. Hora certa. Apoio Posto do Cláudio. 20h35. Sexto Campeonato de Futebol de Campo de Itati. Sempre trazendo grandes emoções até você. E neste domingo, 2 grandes jogos. No campo Oswaldo Schmidt do Nascimento, na Costa do Morro. Às 13h30 se enfrentam União versus Itati. E na sequência, tem Amigos do Futebol versus Pinheirinho. E a Rádio Clube do Povo vai estar presente com sua equipe esportiva, contando tudo para você. Apoio RMS Provedor de Internet, atendendo
atendendo toda a região. Fibra ótica e internet via rádio 0800 800 1122 e 98509 8701. Tenda Guiar, produtos coloniais, sucos de cana, abacaxi e muito mais. Atendimento pelos proprietários. Tenda Guiar, situada na Rota do Sol, quilômetro 19, em Itati. Fone 997487588. Prefeitura Municipal de Itati, incentivando e promovendo o esporte local. Ou Eletro, a sua loja de eletroeletrônico, em Terra de Areia, revendedor autorizado TIM, na Rua Deputados Maniveras, 1153, no centro de Terra de Areia. Fone 3666-1700. EPK Contábil, abertura, encerramento de empresas e todos os serviços de contabilidade. Há mais de 20 anos em Terra de Areia, nos Maniveras, 1153. Fone 3666-3359, no centro de Terra de Areia. Imobiliária Matos, imóveis na cidade, Campo Serra, Imar e VIP Promotora de Crédito. Empréstimo consignado é na VIP Promotora de Crédito, na Rua Osvaldo Bastos, 1156, no centro de Terra de Areia. Fone 3666-1892. PN Móveis, móveis sob medida, quartos, cozinhas, estantes e banheiros, instalações comerciais e residenciais. Faça seu orçamento. Fone WhatsApp 998570813 e 99677-8687. Falar com Paulo Neubert Júnior. PN Móveis sob medida, situada no centro de Três Forquilhas. Prefeitura Municipal de Itati, incentivando e promovendo o esporte local. Bar do Seu Inácio, localizado na Costa do Morro. Ambiente familiar, atendimento pelos proprietários, com mesa de sinuca e cancha de boxe. Convida os casais para participar do campeonato de casais, que já é tradição no Bar do Seu Inácio. Inscrições pelo fone 99222-7743. Lancheria e produtos coloniais Bom Sabor, aberto das 7 às 22 horas. Temos a La Minuta com diferentes tipos de carnes, toda a linha de produtos coloniais, lanches em geral e bebidas. Fica no quilômetro 21, na ERS 486, Rota do Sol, Itati, próximo ao Posto Maravilha. Lancheria e produtos coloniais Bom Sabor, o sabor que você procura. RMS Telecom, internet fibra ótica. Planos e velocidades jamais vistos. Agora com servidor Netflix com velocidade ilimitada. É isso mesmo. Assista seus filmes e séries sem utilizar sua velocidade contratada. Vantagens que só clientes RMS têm. Ligue agora 0800 800 1122 e navegue você também na velocidade da luz. 0800 800 1122. Consulte viabilidade. Amizade é associada ao que faz bem, é associada ao amor que você tem pelos outros, por você. A amizade é associada à família, pai, netinho, avô e titi. É amizade, economia, todo dia. Farmácias associadas, Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Loja Sabor da Terra, pensando na saúde da sua família, dispõe de produtos naturais a granel, agora com cerveja artesanal. Promoção de ômega 3, com 240 cápsulas por apenas R$ 49,90. Nas compras acima de R$ 30, você concorre a uma bicicleta com sorteio dia 24 de dezembro. Loja Sabor da Terra, situada na Rua Osvaldo Bastos, próximo à loja Quero Quero, em Terra de Areia, que deseja Feliz Natal e próspero 2019. Está passando por Terra de Areia? Ainda não conhece nossa loja? Não perca tempo, venha para Anne Moda Íntima. Aqui você encontra de tudo: lingerie, baby doll e sex shop e muito mais. Produtos com preços incríveis. Estamos de braços abertos esperando por você. Endereço Osvaldo Bastos, próximo Quero Quero. Aqui, quem brilha é você. Procura móveis de qualidade para mobiliar sua casa com preço baixo? Venha para Central Móveis. Aqui você encontra sofás, cozinhas, mesas, racks, roupeiros, camas e colchões. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bela e confortável e gastando bem pouco. Venha até a nossa loja e aproveite as promoções da semana. Na Central Móveis, a entrega e montagem são personalizadas. Central Móveis, na Rua 13 de Abril, 4179 Centro, em Terra de Areia. Pensou Móveis? Central Móveis.
Atendimento especial, produtos de qualidade, facilidade no pagamento e muito mais, você encontra num só lugar. Na Florata Variedades. Artigos para decorações, enfeites, material escolar, variedades de utensílios domésticos, bolsas, cama, mesa e banho. Tudo isso e muito mais na Florata Variedades. Aceitamos cartões de crédito. Situado na rua Osmani Veras, número 5560, no centro de Terra de Areia. Tá na hora de você proteger o seu veículo. Faça sua adesão no Clube de Benefícios ANASC. Tenha proteção contra furto, roubo e colisão. Seus veículos 100% protegidos na medida certa para o seu bolso. Mensalidade para carros a partir de R$70 e motos a partir de R$60 por mês. São muitos benefícios como cobertura 100% da tabela FIP, assistência 24 horas, guincho, carro reserva e muito mais. Aceita também carros rebaixados e veículos com mais de 15 anos. Associe-se agora mesmo. Entre em contato agora mesmo com a ANASC de Terra de Areia pelos telefones ou WhatsApp 51 997 42 54 93 51 999 18 95 27. Espaço Retrô, ao lado do Bradesco, mais uma opção em Terra de Areia, um ambiente familiar e aconchegante, feito especialmente para você, sob direção do proprietário, o amigo Batista, buffet livre com carne assada e grelhados e variedades em saladas e sobremesa, ala minuta, à la carte, batatão, picadão na pedra, X, pastéis e lanches e bebidas, em geral, TV a cabo e Wi-Fi livre, e aos finais de semana, música ao vivo. Espaço Retrô, ao lado do Bradesco, em Terra de Areia. Fone WhatsApp 999 85 74 10. Funerária Central, em Terra de Areia, Osório, Capão da Canoa e Maquiné, atendendo toda a região. A administração do sócio e proprietário Lelo Andrade. Confiança e credibilidade, com capelas velatórias amplas e modernas, remoções e plano funeral programado. Serviços funerais a partir de R$ 1.400. Funerária Central, a administração do sócio e proprietário Lelo Andrade, situada na rua Osvaldo Bastos, 872, ao lado do Ofertão. Fones 0800 647 1224 e 3666 1961. Fone WhatsApp 98105 5844. Você está acompanhando aqui na Clube do Povo A Vida é Assim, com Carlos Macedo e Emerson Finkler. Estamos voltando aqui com A Vida é Assim, hoje especial aí com o Jarbas, contando um pouquinho da história do nosso querido Bagai, que eu ainda lembro aí com aquele cigarro de palha na boca ali quando a gente passava. Eu estou na região aí há aproximadamente 16 anos, uma figura que a gente conheceu assim que chegou aqui. Mas eu quero aqui, antes do Kiko entrar, batendo um papo aqui com o Jarbas, eu quero mandar um abraço aí, pessoal, agradecer aí pela audiência, pessoal que está na live, que nos acompanhando pela página da rádio, Eliezer Witt Fagundes, que está nos assistindo, também Raquiela Souza, que diz aqui uma boa noite, linda iniciativa, com certeza ele deve estar muito feliz no reino dos céus. O Valdir Klein, né, manda aí um grande abraço, também o Gilvan está aqui ligadinho conosco, nos assistindo e nos dando assessoria aqui na mesa, a Márcia Eberati Jacobi, a Beatriz Lucim Jacobi, o Gerson Souza, o Vilmar Bobson, bem comunicador, nosso colega aqui da Rádio Clube do Povo, também a Marlete Rosa, que está nos acompanhando, e Ivonei Justin, que diz o seguinte, ó, foi meu segundo pai, aprendi muito com o meu tio Bagaio. A Zane Prucci, também aqui o Valtinho Bobson, Margarete Rosa, Eliane de Souza,
Mirta Potti, Roberto Carlos Triche, Jacó Sparrenberg, Zane Prucci, Luciane Andréia, também aqui o Adilson Ritter. Belo programa, um abraço a todos, obrigado aí, amigo Adilson Ritter. Roberto Carlos Triche, já falei aqui. Tafarel Santos está assistindo, grande Tafarel, um abraço aí, Tafarel. Também aqui Borba Madeiras está ligadinho conosco. A Eli Santos, obrigado aí, querida amiga Eli, nos acompanhando. Também a Angelita Bobsin, a José Dacir, Pasterchek, acho que é isso, se não me engano aqui, não me enrolou a língua, é isso. Também Jovem Diversão está assistindo, a Jefferson Verbe mandando aqui uma boa noite aos amigos, também a Maria Luísa Mauer Riquirotti, também a Zane Prucci, mandando aqui um grande, diz ela aqui, grande bagai, um exemplo para todos. Também a Maria Luísa Mauer, colocando aqui que é uma linda iniciativa. Telmo Justin, que está nos acompanhando, a Noemi Fernandes, boa noite, um abraço para todos os amigos, boa noite também, amiga Noemi Fernandes, Newton Celso da Silveira, sempre vereador Celso, um grande abraço aí, Celso, estamos precisando aí uma hora sentar e tomar um chimarrão. Também o Silvion Jacobi, diz aqui um cidadão que fez e nunca pediu nada em troca. Dilamar Mauer, dizendo aqui, dando uma boa noite para nós, também a Marlene Zimmer, Johnny Brain, a Maria Berardi Jacobi, também a Carla Joenel Brain e o Pedro Cilia Jacobi. Como é que é? Celírio, tá Celírio aqui, Jacob. O tio vai deixar saudade, pessoa maravilhosa. Que bom as pessoas sentir saudade, porque a pessoa foi maravilhosa. Um grande abraço e obrigado às pessoas que estão nos acompanhando. A gente vê e pode ter não dá para ter num programa de 2 horas ter noção do tamanho que é que foi a história do bagaio entre as forquilhas, né? Porque o bagaio foi esse elo de ligação, e eu estou falando isso porque eu tenho uma amizade com o Jarbas de muito tempo. O Jarbas, eu conheço o Jarbas do tempo de carregar cenoura ali do lado da granja, né, Jarbas? Nós cortando alface, e o Jarbas, hoje eu estou na outra atividade, no gado, né, e o Jarbas na vida pública, mas a gente não perde isso, né, Jarbas? A gente aprendeu muito, né? Eu sempre digo que a lavoura é uma das escolas, das escolas mais completas da vida da gente. Porque ali você tem que aprender a administrar, tem que trabalhar muito e tem que contar com uma boa dose de sorte. Porque quem manda é só um, que é Deus, né? Ele que pode mandar uma chuvarada, mandar uma pedra, uma enchente e acabar com tudo, uma ventania, acabar com todo o trabalho de uma safra, né, Pedro? De repente, em poucas horas ou em poucos minutos. Então, a lavoura, ela é um batismo para a vida. Eu sempre digo que quem trabalha, por isso que eu faço com muito prazer, falando de agricultura aqui nas terças-feiras, porque a gente fala muito com o coração, a gente bota o coração muitas vezes na frente das palavras, né? Porque a gente sabe o que é. E por isso que a gente se revolta muitas vezes quando falta aquele atendimento, aquele respeito que o agricultor merece. E eu estou falando tudo isso porque o bagaio foi um agricultor. Esse foi um agricultor na veia, como diz o outro, né? Uma pessoa que provou para todos nós, pela sua história de vida, que a gente pode passar por todas as adversidades que a vida lhe impõe. E a família dele, a perda do pai, ele com 13 anos, né? 10 anos. 10 anos ele tinha, o mais pequenininho com 5 e o mais velho com 13, era isso que tu tinha falado, né? 5 meses o mais. Com 5 meses o pequenininho e 13 anos, e ele com 10, quer dizer. E a responsabilidade de uma hora para outra caiu sobre eles. E ele prova, a história de vida dele prova, como o Jarbas está falando, que é possível sim se manter uma pessoa íntegra, honesta, né? Trabalhador, cumpridor dos seus deveres, com toda essa diversidade. Então acho que esse é um dos maiores exemplos que nós estamos ouvindo aqui hoje, o Jarbas aqui dando voz à história de vida do pai dele, porque ele está mostrando para nós que vale a pena trabalhar sério, que vale a pena ser honesto, que vale a pena construir uma história para deixar, não para ti, mas para deixar para os teus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é resgatando a história de uma pessoa que não deixou só para a família, deixou para toda uma comunidade. Por tudo onde ele passou. E a gente não está falando isso aqui porque ele faltou, a gente está falando isso aqui porque é a realidade. A gente está contando aqui uma história real, não é novela, não é ficção.
O que a gente está transmitindo aqui, tentando levar para as pessoas, é simplesmente fazer uma homenagem, embora, como eu já falei, singela, mas uma homenagem necessária. Eu acho que isso é necessário, não só aqui nós da rádio, mas a comunidade de Três Forquilhas tem que ter isso muito vivo na sua consciência. Porque o que o Bagai construiu, a sua história aqui, não só o patrimônio, mas o que ele construiu de exemplo, que ele deixou de legado, serve para todos nós que estamos aqui. Serve para o Pedro, né, Pedro? Aos 75 anos do Pedro, serve como um legado. Que daqui a pouquinho vai estar aqui como convidado especial. Vai estar aqui, mas ele vai entrar depois aqui contando a história do chapéu do Bagai, né? Eu também perdi o pai com 4 anos. O Pedro é outro exemplo. Hoje é um empresário bem sucedido no ramo de equipamentos agrícolas, né? Itapeva, quem não conhece o Pedrinho da Itapeva, e o Batista também, que é o sócio dele, que faz muita visita aqui na região. Essa gurizada toda aí que a gente diz, né? Gurizada no sentido carinhoso da palavra, essa turma toda aí acompanhou a história do Bagai. Então o Pedro estava em Mampituba trabalhando, ele vai falar depois, trabalhando, recebeu o WhatsApp do Jarbas para acompanhar, que ele estaria aqui hoje, e o Pedro fez melhor, né? O Pedro poderia estar em casa agora descansando. Não, ele resolveu vir até aqui para assistir ao vivo a história do Jarbas. E participar também. Então isso é muito bacana, isso aí eu acho que, Jarbas, eu sei porque eu passei por essa experiência na perda do pai, é uma experiência muito dolorosa para todos nós. Não tem como tu mensurar o que você sente hoje, a falta, a presença física do Bagai. Mas também, por um outro lado, não deixa de ser uma coisa alegre, embora ser triste, ser uma coisa alegre, tu poder ouvir esses relatos. Eu acho que quando tu vê o Pedro aqui, com a idade do Pedro, né, vindo do trabalho, podia estar em casa essa hora com pijaminha, né, Pedro? Sentadinho na frente da televisão e tá aqui presenciando essa homenagem. Eu acho que isso é o que dá gás e força para que a gente siga, né? Para que a gente siga. Então é a saudade, sim, que a gente tem, mas é a força. Eu lembro que quando meu pai faleceu, e eu pude presenciar aqui, no domingo, a visita do Alceu Moreira, que agora já passou o período eleitoral do Alceu, já é deputado novamente. O Alceu vinha aqui, né? Vir até aqui e prestar a homenagem. Por quê? Porque eles eram amigos, não é o Alceu deputado, é o Alceu amigo do Bagai, né? Eu lembro que isso aconteceu com meu pai. Estava lá deputado ainda no último mandato, que era 2009, não, 2010 foi o último ano de mandato dele, o Germano Bonou, que é uma figura que todo mundo conhece, né, Pedro? O Germano Bonou tem uma história limpa na política. O Germano Bonou, ele veio de Brasília, quando soube do falecimento do meu pai. Foi mais ou menos o que aconteceu ali com o Alceu, com o teu pai. Figuras importantes, figura que tem uma ocupação gigantesca. E tirar esse tempinho para vir prestigiar, isso é muito mais do que uma presença física de alguém num ato de cerimônia de velório. É a certeza de que eles deixaram uma história, que deixaram algo para nós, que nós vamos poder pegar desse exemplo força para tocar a nossa vida, né? Então, quando o Bonou chegou ali no velório do meu pai, quietinho, na dele, sem muito espalhafato, chegou na dele, cumprimentou a minha mãe, cumprimentou o Nego, tu conhece bem o Nego, é muito amigo do Nego, cumprimentou nós ali e ficou no cantinho dele, observando aquilo tudo que ele estava vendo. E ficou ali, acho que umas 2, 3 horas e disse: Nego, eu vou lá porque eu tenho que pegar o avião, porque hoje à tarde tem votação importante em Brasília e o líder de bancada lá, como é que é o presidente da Câmara? O presidente do partido dele ali, o líder do partido dele já tinha mandado o telefonema que não poderia faltar ninguém, que era uma votação importante. Então uma pessoa com essa ocupação, tirar um tempinho, eu acho que é muito mais do que ela está ali, é um exemplo que deixa. Aproveitando tudo que a gente está fazendo essa ilustração aqui, eu queria te deixar assim que tu falasse um pouquinho mais de quem foi o Bagai pro produtor rural de Três Forquilhas, pro agricultor, pro pequeno. Antes, porém, aqui o pessoal que está mandando abraço aqui pro Jarbas, mandando abraço para nós e dando parabéns pela iniciativa de trazer o Jarbas hoje para contar a história do Bagai. O seu Oscar Lino Jacob te mandando um grande abraço. Também aqui, Olinda está parabenizando, né, o Jarbas por estar contando a história, aliás, a bonita história aí do nosso Bagai. Também conosco o Cezion Pereira, o Cezion do Super da Praia, nos dando aí o prazer da companhia assistindo o programa. Obrigado, Cezion, um grande abraço aí, grande companheiro e amigo e parceiro aqui da Rádio Clube do Povo. Então tá, quero agradecer a todos aí, ao tio Oscar, a tia Olinda, todo o pessoal aí que está nos acompanhando, né? Então, no momento que a gente vai entrar nessa situação
aqui do pai, referente para a nossa agricultura de Três Forquilhas. Quero fazer aqui um parênteses, né, onde tu falasse do ex-deputado Bonô, grande amigo nosso, grande amigo da família. Sempre a nossa casa teve de portas abertas para ele, e ele foi uma grande pessoa no nosso meio aí, né, quando secretário da Saúde. E a primeira vez que o pai ficou ruim, num sábado, né, há muitos anos atrás, né, com problema de pancreatite, eu liguei para ele, era secretário da Saúde, e ele mandou levar o pai para o hospital em Porto Alegre, onde os médicos já estavam esperando, né? Então, a gente tinha uma forte ligação com o Bonô, através do falecido Silvio. Ali, ele vinha a Três Forquilhas, era 2 casas que ele visitava. A nossa, a do pai, e a do falecido Silvio. Então a gente sempre uma grande admiração, que nem tu falasse, do deputado Gabriel, do deputado Alceu, que te fizeram presentes no velório do pai, num dia importante, né, para eles, na correria do dia a dia, um dia de eleição, mas que vieram ali prestar a homenagem. O Alceu foi um cara que durante o pai, quando estava acamado, doente, por 2 ou 3 vezes, saiu de Porto Alegre, de Osório, e veio ali visitar ele, como o Gabriel. Também, neste momento, recebi assim, telefonemas, quero dizer para vocês, por a gente até ser do meio político, mas sempre respeitar os adversários. O meu pai ensinou, né? Ele não é teu inimigo, ele é nosso adversário, a gente sempre respeita, tanto que a gente se dá bem com todo o pessoal que é do partido oposto ao nosso, em Três Forquilhas. A gente tem um bom relacionamento, isso eu aprendi com o meu pai, mas recebemos assim, telefone do ex-governador Rigoto. Meu pai, ainda quando estava acamado, teve a oportunidade de falar com o Rigoto, né? Recebemos o telefonema no dia que o meu pai faleceu, do governador José Ivo Sartori, recebi, né, e tudo. O governador, posterior, numa reunião partidária, fez uma linda homenagem ao pai em Tramandaí, no dia 12 de outubro agora, no dia da criança, né? Então, são relatos assim, não quero levar nada ao lado político, estou falando porque a gente respeita a todos os posicionamentos políticos, mas quero dizer que isto é gratificante, né? Isto é história, né? De uma pessoa, que nem um ex-governador, candidato a vice-presidente na época, né? Que nem era o Rigoto, ligar, o governador Sartori ligou, falou com o pai, ele teve a oportunidade, no final da vida dele, falar com essas pessoas, né? Aí que sempre visitaram ele. Mas voltando lá... Vou comentar aqui o que o Jarbas falou. O Bagaio tinha um diferencial, ele usava a política para fazer amizades. Isso mesmo, isso aí. E fazer o bem. Isso, independentemente de partidos políticos, de quem você é. Isso aí. Quando secretário da Saúde, da Agricultura, né, de 97 a 2000, não vi ninguém assim fazer uma queixa relativa grandiosa a ele, né? Nenhum dos adversários. Sempre olhou, sempre teve regra lá como secretário da Agricultura e trabalhou para todos. O trator lavrava para todos, né? O trator fazia serviço para todos. O troca-troca de semente era para todos, né? Porque a gente, quando está na frente de uma situação pública, eu não sou secretário de A ou de B, eu sou secretário dos 3.000 habitantes de Três Forquilhas. E de alguns também de fora, né, Macedo? Aí que a gente sempre tem que ajudar. Né? Então tá. Mas vamos lá. O pai, o seguinte, ele e a minha mãe casaram em 28 de setembro de 68, tá? O pai faleceu no dia 6 de outubro passado. Uma semana antes, eles completaram 50 anos de casado. Que nem eu disse, foram morar 6 meses com meu avô, compraram a propriedade, vieram para ali, se instalaram no ramo de armazém e logo em seguida, neste período, em 68, 69, ele fez uma sociedade com o tio Vino, Valdivino Cardoso, pai do Niltinho aqui, tá? E com a tia Iraci, no ramo de cenoura, beterraba e hortifruti granjeiro para levar para o Ceasa, aonde o caminhão da época era ligado à manivela, Pedro, tá? Ainda era o
Perk lá, os Dodge, aqueles, né, caminhão, que o tio Vino, que é sócio, que foi sócio do pai neste período, padrinho da minha irmã e a tia Iraci, madrinha dela, né, fizeram essa sociedade por alguns anos, sempre se deram muito bem. Ele acabou anos depois indo embora para Cachoeirinha, né, com a família, aonde ali abriram a sociedade e ficamos se dando sempre. Meu pai, graças a Deus, todas as sociedades, fez muita sociedade com todos os irmãos, comigo, com meu cunhado, com os cunhados, nunca teve problema em sociedade. Quando foi a sociedade dissolvida, né, no caso, foi encerrada a sociedade amigavelmente, sem problema nenhum, sempre. Isso ele diz que nem a sociedade que ele terminou com o tio Vino foi porque ele resolveu ir embora, botar um mercado, um armazém, um açougue lá em Cachoeirinha, né, o Valdivino Cardoso, que antecedeu ele na morte há muitos anos, né? E a tia Iraci hoje é viva, estava no velório, estava no sepultamento do pai. Eles formaram essa sociedade onde o depósito deles, de classificar cenoura, de fazer, era ali no canto, vamos dizer assim, do falecido Zé Babá, tá? Ali eles tinham o galpão, que classificavam cenoura, que faziam, e levavam. Iam daqui pela Estrada Velha a Porto Alegre, Ceasa Praia de Belas, dormindo dentro de balaio de vime, estourando pneu, os caminhões velhos quebrando. Hoje nós vamos num caminhão em torno de 2 horas a Porto Alegre, né? Andando tranquilo. Tranquilo, para não... Naquela época ele dizia que eles demoravam a base para chegar a Porto Alegre 6, 8 horas, né? Para mais, até 10 horas, às vezes, conforme a viagem. Então, ali começou essa história. Posterior, o tio Vino saiu, foi morar em Cachoeirinha, né? Ele fez uma sociedade com o irmão mais velho dele, meu padrinho, o padrinho Odir. Aonde nesta sociedade ela durou aproximadamente 10 anos, entre os dois ali, e eles montaram junto o moinho de moer milho, né, que era ali do lado de casa, juntamente com o descascador de arroz, né? Não sei se não foi o Pedro até que vendeu para ele a máquina mais moderna de descascar arroz aí. O B7. O B7, me lembro. Ali, daí quando o Piá ajudava o padrinho e depois ficou eu. Então eles fizeram essa sociedade. No início da década de 80, houve um problema com ele, de saúde, de tudo, e o pai acabou, nos negócios dele, indo mal e quebrou, né? Quebrou, vendeu caminhão, vendeu bens, foi fiador de algumas pessoas, pagou as contas, pegou dinheiro na época emprestado. Cito aqui, né, 2 pessoas, um casal que faleceu, o Getúlio e a Ilsa prima dele, o Getúlio, pai do Osmério. Ele pegou na época muito dinheiro emprestado e posterior, depois de anos, quando voltamos pro ramo de novo, que o pai voltou, comprava a cenoura deles e o Getúlio dizia, sempre assobiando daquele jeito, o Bagaio foi um cara que não me deixou devendo 1 centavo. Eu emprestei quase todo o meu dinheiro para ele e ele me pagou moeda por moeda, juro por juro, tá? Não posso dizer nada, né? O falecido Getúlio Santos e a Ilsa. Daí, posterior a isto, o pai voltou em uma sociedade, num açougue, que era do lado da escola, onde é a oficina do meu cunhado, do Eliseu, com o tio Nesto, né, e a tia Olívia, a irmã dele. Ali por muitos anos, fizeram muitas carneações, o matador era lá no tio Nesto, perto do tio Olávio, né? Então, carneavam, vendiam, chegaram a vender por fim de semana, que Terra de Areia, Itati, tudo vinham comprar carne ali, às vezes mais de 20 boi carneado de sexta até domingo, né? Natal, Ano Novo. Posterior isto, a minha irmã casou com o Zeu, aonde eles formaram novamente uma sociedade e o pai, com o ramo de Ceasa, começou forte ali nos anos de 85, 86, tá?
com o Ceasa de madrugada, 3, 4 caminhões de mercadoria na segunda, na quarta e na sexta, né? Vendendo ali, digo para vocês, o Wilson, né? Foi uma das pessoas aí que trabalhou com o pai, depois trabalhou com o tio Edílio. Ele tinha o tio Edílio tinha uma carreta 1519 e o pai chegou a vender, Kiko, lá no Ceasa, num dia, mais de 1.000 caixas de cenoura. Toda a produção saída de Três Forquilhas, uma parte de Itati, Três Pinheiros, sabe, da onde o pai comprava. Então, sabe, foi um dos caras ali na década de 80, 90, que mais vendeu cenoura no Ceasa. Em 89, eu tinha 9 anos, não me esqueço que foi quando deu o ano que o Collor ganhou a eleição, foi muito falado nisso aí, tá? Não tinha o que fazer com a cenoura de Três Forquilhas. Não tinha, era muita produção. E o pai disse, mas não podemos deixar o pessoal, e o meu cunhado era sócio, nós não podemos deixar esse pessoal engatado com essa cenoura. Então o pai financiou muita semente, adubo, as pessoas, o nosso armazém, às vezes a mãe dizia, tá ficando vazio e coisa, e ele dizia, não, deixa que depois eles vão pagar, vamos ajudar, né? Muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, vai lembrar disso, sabe? Vamos lá na safra, eles nos pagam, né? Então, vamos liberar aí para eles, as prateleiras estão ficando vazias, mas ele sempre dizia, a barriga do pessoal tá cheia, tá? Então, vamos lá, isso é importante. Então, em 89, não tinha o que fazer. O pai saiu e disse, e agora? Era uma produção louca, o Ceasa sem preço, e ele foi até Taquara na prática, né? A prática beneficiava cenoura, fazia farinha de cenoura para vender para merenda escolar, tá? Lá. Foi lá, falou com o seu Nereu, foi prefeito 2, 3 vezes de Taquara, e que era o dono da empresa, e ele disse, não vai ficar uma cenoura na roça, vai ser trazida toda aqui para a fábrica e nós vamos fazer um grande estoque. O Zeu, meu cunhado, é que levava para lá. Naquele ano foi em torno de 80 mil caixas de cenoura levados só para a fábrica, fora o que o pai vendeu no Ceasa, fora o que o pai vendeu para Pelotas, para o Rubinho, né? Para São Paulo, para Uruguai, para Argentina, sabe, nesses anos aí. Eu tô até interrompendo o Jarbas aqui, tá falando, tô atentamente ouvindo essa história bacana de vida aqui do Bagaio, que também é história de vida do Jarbas também, né? Tem uma pessoa aqui que está mandando depoimento, as pessoas podem mandar de preferência por celular, né? Porque nós temos deficiência de pessoal aqui à noite. Pode mandar mensagem assim aqui para nós que a gente vai responder na medida que vai chegando. Eu tenho uma pessoa que coloca um seguinte depoimento bem emocionante. Boa noite, estou ouvindo a rádio e quero agradecer através do Jarbas o quanto o Bagaio ajudou minha família. Muitas vezes matou nossa fome. Obrigado e um abraço a todos. Essa pessoa aqui é o Juarez Espíndola. Quem é teu conhecido? Juarez, da Cenido, falecido seu Ireno, motorista de Terra de Areia. Muito obrigado, um abraço. Sempre falou isto aí para nós, onde o pai dele, a mãe dele, sempre tiveram uma grande admiração para a nossa família, como a dele sempre teve por a nossa também. Olha, eu quero dizer o seguinte, é emocionante, eu acho que o Jarbas também sente essa emoção, onde as pessoas lembram, né, do Bagaio por aquilo que ele fez de bom e não tem vergonha nenhuma em falar do que realmente ele proporcionou e realmente quando a pessoa está numa dificuldade grande, que conhece, né, quem realmente é importante, as pessoas que se importam com ele, nas grandes dificuldades. Macedo, eu queria até aproveitar, completar o que tu está falando, que geralmente quando as pessoas faltam, né, o Pedro, elas viram o assunto do momento porque faltaram. Só que esse testemunho do Juarez aí, eu quero te dizer que eu ouvi muito esses tipos de testemunho quando eu plantava verdura aqui na Ilhota, que daí eu trabalhava com muita gente, como tu citou lá no começo. Eu trabalhava, né? O meu pessoal que veio trabalhou, depois eu continuei trabalhando com muita gente.
E eu ouvi esse depoimento aí o Juarez é meu amigo, conheço ele, né? Quando eu estive secretário lá, a gente trabalhava junto, em Terra de Areia, ele está ouvindo, o Juarez é meu amigo, pai do Kelvin. Esse depoimento do Juarez aí, eu ouvi dentro da granja, muitas e muitas vezes, de muitas pessoas diferentes. De pessoa, eu me lembro que eu estava engatado com uma beterraba, o bagaio levou toda. Eu estava engatado com uma cenoura, o bagaio levou toda. Então, esse depoimento aí, ele simplesmente ilustra vários que eu ouvi. E no dia que tu estava ali, toda aquela situação, muito triste, lamentável, o Paulinho, que é primo do Juarez, o Paulinho do Setembro. Sim, Paulinho. O Paulinho do Setembro disse para mim, isso eu sou testemunha viva do que ele disse. Ele disse assim, o pai está em casa hoje, que é uma pessoa de bastante idade, seu Setembro, está em casa, o pai está muito arrasado. Está muito arrasado. O bagaio botou muitas vezes comida na nossa mesa, pegando produto nosso, financiando, dando semente, dando coisa. Então essas coisas, nesses momentos, são importantes vir à tona e ser lembrado. Tá chegando agora um bloquinho de apoio cultural. Eu quero mandar um abraço aí pro seu Carlos Mauer e a dona Aladir, que está parabenizando o programa. E o Jarbas, e diz o seguinte, o bagaio foi uma grande pessoa. E continua sendo, com certeza, no coração de cada um. Bloco de apoio cultural, nós já voltamos aqui. No meu lugar, você não é eu, tá? Não é eu. É o seu Pedro que vai estar aqui, dando depoimento aí das histórias do bagaio. Contando a história do chapéu. Fique ligado, daqui a pouquinho tem mais música. The number one. 98 FM. 21h12. A loja O Eletro Revenda TIM oferece diversos produtos e serviços para você. Diversidade de eletroeletrônicos que facilitam sua vida. Computadores montados com a sua preferência, com técnico especializado. Celulares de várias marcas com um pós-venda que você já conhece. Plano da TIM, onde você fala e navega muito e paga um valor fixo mensal que cabe no seu bolso. O que você está esperando? Tudo isso você encontra aqui na O Eletro, sua revenda TIM de Terra de Areia. Construvale, tudo para construir ou reformar. Agora no centro de Três Forquilhas, você encontra os melhores produtos para sua casa. São tubos, conexões, toda a parte elétrica e acabamento, ferramentas e lindos balcões de banheiro. Atendimento diferenciado feitos pelos proprietários. Aceitamos os cartões Visa, Banricompras e Mastercard. Construvale, no centro de Três Forquilhas. Fone 3628-5297. Funerária Tomás, na rua Osmani Veras, 847, salas 1 e 2, em Terra de Areia. E em Itati, com capela velatória. Em Três Forquilhas, rua Carlos Guilherme Brem, número 31. Fones, Vili, 97465887 e 3666-1693. Marmoraria e Funerária Léo Mas, túmulos em mármore e granito. Placas, fotos e letreiros. Capelas com gavetas. E assistência familiar, confiança e credibilidade. Funerária Tomás. Tem o Super da Praia, em Terra de Areia. O Super da Praia está com várias ofertas para melhor servir os seus clientes. Confira, este é o Super da Praia em Terra de Areia, sempre pensando em você, com entrega de rancho grátis. Venha nos visitar, é na rua Osmani Vera 781. Ligue pra gente, 3666-2151. Super da Praia e você. Tá no shopping. Felicidade é saber que você compra bem o que você quiser. A Arno Shop tem. Arno Shop, a sua loja de móveis em Terra de Areia, Curumim, Osório e Capão da Canoa. Acompanhe a Arno Shop no Facebook e fique por dentro das novidades e promoções. Arno Shop faz você mais feliz. Délia Modas. Tradição e qualidade nos produtos que vende. Espera por você, com confecções sempre atualizadas, com variedade em cortinas prontas, cortinas de rendão, tecidos, cama, mesa e banho. Parcelamos suas compras em todos os cartões para facilitar sua vida. Délia Modas, com elegância e estilo de quem sabe ser feliz. O Oswaldo Bastos, 1366, Terra de Areia.
Primeiro lugar em todo lugar. Clube do Povo FM 98,1. Mais música. Siga essa rádio, siga esse som. Você está acompanhando aqui na Clube do Povo A Vida é Assim, com Carlos Macedo e Emerson Finkler. Você está acompanhando aqui na Clube do Povo A Vida é Assim, com Carlos Macedo e Emerson Finkler. Estamos de volta com A Vida é Assim. Hoje o formato do programa, o pessoal que está assistindo pode estranhar, nesse momento o Macedo não está lá como âncora principal do programa, tá? O nosso amigo Pedro Miller, o Pedro da Itapeva, que está aqui hoje não na condição de proprietário da Itapeva, está aqui na condição de um grande amigo do Bagaio, como tinha outros amigos, e ele vai falar aqui também em Três Forquilhas, pessoas que também já não estão mais aqui, mas que ajudaram muito o Pedro a chegar na região, conhecer a realidade da região, para vender máquinas, como é o papel dele, a profissão dele. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que estão conosco aqui, tem muita gente conosco. Está aqui conosco o Cezion Pereira, que já falamos, que do Super da Praia, Aloir Knevitz, Lelo Andrade, está assistindo, obrigado Lelo, não está passando aqui a live, dá uma arrumada para nós aí. Mas tem muita gente conosco aí, se for ler aqui vai ficar o programa todo lendo, tem muita gente. A Raque Souza, filha ali do seu Carlos, a dona Ladir, lá de Porto Alegre na audiência, mandando um grande abraço, dizendo que o Bagaio era um cara especial mesmo. A Raque, tu sabe, a esposa do Laírton, mãe da Laísa e da Laira. Então o pessoal aqui tem muita gente ligada. Leandro Klein da Silva, Ademir Daniela Santos, quem mais aqui? O Ivair Koenig, Leoni Macedo, Ivair, Borracharia Itati, era um grande amigo, Roberto Pereira, Euciane Witt, Alexandre Bob Simbrem, Roberto Pereira, meu grande parceiro na época que vendia verduras na Terra de Areia, trazia do Ceasa, me vendia fiado, exemplo de homem, Roberto Pereira. Roberto acho que devia ter tinha uma fruteira em Terra de Areia, né? Não é? De carroça. É, o Roberto de carroça, mas depois ele botou uma fruteira, tinha um ônibus também. Sim, tem a esquadrilha Santa Clara lá no Imbé. Lá no Imbé, mudou de ramo, Então, mas são relatos bacanas de pessoas aí que tiveram ajuda do Bagaio, como tantas outras. Mas eu quero deixar o Pedro agora bem à vontade para contar a história, Pedro. Né? Que o Pedro, quem conhece ele aí do ramo de máquinas da Itapeva Agrícola, também representa a Agrale, né, Pedro, aqui na região, é representante exclusivo da Agrale. O Pedro tem história. Por que tu quer contar a história do chapéu do Bagaio? Qual é a simbologia daquele chapéu ali, que tu sabe bem contar essa história? Obrigado por estar aí, Pedro, uma boa noite. E o Pedro que é amigo nosso, né? Sim, nos viu moleque aí, né, Pedro? Um grande amigo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Kiko. O Kiko, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, e o Jarbas, e também dizer o que nós seria hoje sem um celular. Eu soube o falecimento pelo celular, por meu amigo Jarbas, e hoje também eu estava no interior de Mampituba, ele me passou um convite para escutar esta rádio. Como é que é o nome da rádio? Rádio Clube do Povo. Clube do Povo. Prazer estar aqui. E talvez eu estou aqui porque o Kiko me conheceu vendendo primeiros aparelhos de irrigação lá no Mato Grande, em Canoas, pela Hermes Macedo. E daí a Hermes Macedo me designou a conhecer a região que era famosa como Cenoura,
a única produtora de cenoura na época, então, na região do Rio Grande do Sul. Eu não conheci em outro lugar. Maquiné não produzia cenoura, até hoje nunca se plantou cenoura. E a história do chapéu, eu me emocionei quando cheguei no velório e vi o chapéu. Quando fui no Ceasa, em 76, 78, pela famosa, eu era o Pedrinho da HM, vendendo microtrator Yamaha e fazendo demonstração. E daí cheguei no Ceasa procurando por alguém de 3 forquilhas. E alguém, que eu não sei quem foi, disse assim: não, em 3 forquilhas, quem manda, quem é o cara em 3 forquilhas é aquele homem do chapéu. E naquele dia, quando vi o chapéu, minha memória rolou 40 anos para trás. E me emocionei muito por causa daquele chapéu que o Jabas botou no caixão do nosso amigo Bagaio. E daí, quando eu vim para 3 forquilhas, atrás do homem do chapéu, o Bagaio me atendeu muito bem, foi o primeiro que me atendeu quando cheguei em 3 forquilhas. E ele, então, me indicou o Silvio de Galboff, o seu Avelino Fontana, que foram meus primeiros clientes na região. Aí eu vendi um microtrator para o Avelino Fontana, para o Silvio Edgar. E o Silvio Edgar me encaminhou para o Olavo Fontana, que era o cunhado dele, e diz assim: quem vai te acompanhar e te ensinar a região vai ser o Olavo, porque o Olavo Fontana não faz nada. Ele tem um boteco de noite ali, vive ali, ele tá, dona Terezinha, professora. E eu fiz uma baita amizade com o Olavo Fontana. Então eu vinha para 3 forquilhas e ia direto no boteco do Olavo. E o Olavo é outra pessoa. A gente, para não misturar muito, vamos acabar a história do Bagaio então. Então a amizade que eu tinha com o Bagaio... Não, mas vai contando essa história que é bacana pro pessoal. Pode o pessoal até misturar, saber que é uma história... E o Olavo... Porque as histórias desse pessoal se misturam, né, Pedro? A história exatamente. desse pessoal se mistura. Vai dar uma misturança. Mas não tem problema, fica à vontade. O Olavo Fontana daí me recebeu muito bem. E eu vinha de noite ali nele, ali, comia uns ovos cozidos com a Coca-Cola e me levava para casa dele, me emprestava a cama da Flavinha. Ela era menininha, pequenininha ainda, eu dormia. Ele tinha um quartinho lá, disse assim: Pedro, tu vai dormir aqui hoje. Então o Olavo Fontana tocava violão para mim, é outra emoção muito grande. Também tive a infelicidade de assistir a morte dele. Eu estava aqui em 3 forquilhas no dia, eu estava ali na frente da casa do seu Avelino conversando com ele. Era eu, seu Avelino Fontana e o doutor José Carlos Pereira de Souza, que era o médico ali que eu conheci e me curou de uma doença que eu me achava já quase morto na época. Seu doutor José Carlos também é outra pessoa que ajudava muito, morreu pobre lá em Pelotas, um médico. E porque também não cobrava nada da maioria do pessoal daí. É outra perda. A região tinha, a maioria já não vai saber quem é, mas ele ficou muito tempo ali no Itati, pela segunda vez. Estou misturando de novo, mas é a realidade. Estava eu, o doutor José Carlos, o Avelino Fontana, e o filho do Silvio Delegado veio correndo ali e me puxou para o lado e disse assim: Pedro, não deixa, eu vou saber. Mas o pai recebeu, o Olavo foi acidentado ali no caminho do Itati. E daí eu peguei o carro e fui lá. Daí eu vi o acidente e ainda fui atrás até o hospital. Eles já tinham levado ele. E daí ele faleceu no caminho. E quando eu vim aqui buscar o seu Fontana e levei lá para mostrar, quando cheguei lá, o seu Avelino disse assim: não, meu filho está morto, meu filho está morto. Não é possível que ele se escapou viu o arrastão que o ônibus deu, mais de 20 metros no caso, né? Então a história assim de 3 forquilhas para mim é muito... eu quando chego aqui assim eu sinto aquela falta, porque quando eu chegava ali, o Bagaio, o Olavo Fontana, o Silvio de Galboff, o Avelino, o Caçamba. Outra história, quando eu fui no Caçamba para vender um microtrator, de tardezinha, diz ele: Pedro, hoje tu vai ficar aqui e tu vai diz que está dando muito cará lá na Barra dos Guirinos.
E eu não enjeitava uma saída, assim, eu não tinha, até hoje, com 75 anos, se me convidar agora para ver uma coisa diferente aqui, uma pescaria, uma coisa, eu sou parceiro. E o Olavo pegou a tarrafa, peguei a minha caminhonete e fomos lá na ponte lá, tinha uma mulher chamada Cida, que era o dono do boteco ali. Ele comprou uma garrafa de cachaça e um saco e a tarrafa. E nós subimos naquela beira de rio lá e começamos a pegar cará. Pegamos 74 cará. Então eu tive que trazer o cará, o Olavo e a garrafa vazia. Chegamos na casa dele ali, a 1h da manhã, ele fez a esposa limpar o cará e comer cará com café preto às 2 horas da madrugada. Daí posei na casa naquela noite do Lavão, que se chamava, né? Que é o tio do Jarbas, que é irmão, que no dia do velório eu sentei do lado dele e ele se queixou muito que ele não estava bem. E agora, até se ele está me ouvindo, eu quero dar um grande abraço para ele e para a esposa. A esposa dele me implorava muito para mim, seu Pedrinho, me ajuda para o Olavo não tomar mais. E eu fiz bastante força, eu dizia, Olavo, não faz isso, vamos parar. E não foi por ajuda minha, é Deus que ajudou, a própria vontade, que a pessoa quando não quer parar não tem conselho, não adianta. Mas o Olavo é outra pessoa assim da minha chegada em Três Forquilhas. O Adelino Serrano, um dos primeiros clientes. O Tarci Bren era concorrente meu direto, vendia tobata e nós brigava numa boa. Hoje é meu grande amigo também, de vez em quando a gente se encontra por aí. E aí meus primeiros clientes daqui, o seu Nesto, lá perto do Olavo ali, também comprou máquina na época. Aqui tinha outra pessoa que me comprou máquina aqui nessa rua principal aí. O Iota me apresentaram também, só que o Iota na época comprou tobata, mas fiquei uma amiga igual, vendia irrigação para ele. Então, se eu esqueci alguém da volta aí, tem muita gente aí, porque eu fiquei direto aqui há muitos anos. Ô Pedro, qual é passado tudo, essa história toda, que nem o Bagaio, qual é o que tu leva para ti da figura do Bagaio? Como é que tu poderia resumir a figura do Bagaio para ti? O que o Bagaio representou para ti? Como amigo, como cidadão, como... A gente até não tinha... não, como amigo, como cidadão, até eu agradeço de novo o Jarbas aí, porque a história dele e a minha, apesar que eu sou mais velho que ele, quase um ano mais velho que ele, eu vou fazer 76 agora e graças a Deus, não é como a gente quer, ele foi mais cedo, porque Deus quis. O Cílio Edgar, lamentável, com 70 anos. Eu achava que ele era um cara com muita saúde. E eu já passei, quando era guri, ele estava contando a história de um parente dele que morreu da apendicite em 53. Eu fui operado com 9 anos na época também. Tomei tal de éter que o Jarbas falou. Nunca me esqueci daquela coisa mais ruim do mundo. Mas voltando à história, o legado que eu posso comparar, até bem parecido com a minha família. Ele era o mais velho e eu da minha família sou mais novo. Por isso eu estou aqui ainda hoje mais novo, porque as minhas irmãs morreram há 2, 3 anos, com 92 anos, outra meu irmão com 85, outra irmã com 84. Ainda tem uma com 85, viva, a única, somos só mais 2. E daí, para te responder a pergunta, estou falando isso aí, porque no dia que eu cheguei lá, eu achei a família dele parecida com a minha. Eu nunca tive briga com nenhum irmão, nunca tive desavença, nunca pedi um dinheiro emprestado para um irmão meu, porque dinheiro... E outra coisa, a minha mãe vendeu uma terra, eu tinha 9 anos de idade. Isso é outro legado, assim, que faz parte de uma história, às vezes, de uma pessoa. E quando nós viemos dessa venda, com 110 milhões, uma terra de Montenegro, nós paramos no trem de Novo Hamburgo, e eu com 9 anos eu já tinha ideia de sair da colônia, porque eu morava em cima dos morros, lá no Bico da Enxada. A gente, na época já não era muito ruim na agricultura. O pessoal se queixa hoje na agricultura, mas só se queixa quem não quer trabalhar. Quem quer trabalhar hoje, naquela época não se vendia nada.
Naquela época, um primo meu colheu 25 sacos de feijão e ele perdeu o feijão porque ninguém comprou o feijão dele. 25 sacos naquela época era muita coisa, lá no interior lá. E voltando na família, então, naquele dia que cheguei ali, vi a irmandade dele tudo. Alguns eu nem sabia que era irmão dele, não sabia que era tantos irmãos. Depois vai caindo a ficha durante o velório ali, vi aquilo ali. Eu me lembrei que, poxa, é parecido com a minha irmandade. Os irmãos tudo se dando, nunca... O Jarbas agora relatou ainda agora recém que a irmandade foi muito sempre unida, sempre um ajudando o outro e coisa e tal. Meus irmãos também, minhas irmãs, ninguém morreu rico. Tudo, e também ninguém morreu pobre, principalmente espiritualmente, e tem gente que acha que eu sou rico, eu não sou também, eu não tenho capital nenhum praticamente, eu sempre dividi com todo mundo, eu sempre fui mão aberta, eu sempre acho que o dinheiro eu perdi uma irmã, a mais pobre dela no caso, foi o enterro mais emocionante na minha terra natal lá. Não teve uma pessoa da minha terra natal que não estivesse lá no dia. Então, uma hora dessa, a gente vê quando é que o valor que a pessoa tinha. A grandeza da pessoa. Infelizmente, eu vou falar isso, mas é a pura verdade. No dia do enterro de uma pessoa, do velório, tu vê quando é que ela tinha de valor. E o Bagaia é um deles. Um dia deu para ver. O pessoal foi todo mundo, assistiu, veio gente que não estava dizendo assim, então isso é gratificante. E ao mesmo tempo é um grande conforto, né, Jarbas? Né? É um grande conforto porque tu tem a certeza de que a história foi bem escrita, né? Com certeza. Só para terminar, Jarbas, o que mais me lamento assim, aqui no Porto Alage, que eu conheci na época, aquele pessoal que me recebeu na época, está sobrando pouca gente. Eu chego aqui, a sorte que eu tenho amizades novas, gurizada nova e coisa e tal. Estão te apertando, Pedro. Estão me apertando, coisa e tal. O que está fazendo aí? Mas se Deus quiser, eu me sinto espiritualmente que uma pessoa que foi há 96 anos foi o seu Avelino Fontana. Seu Avelino Fontana. Grande líder comunitário. E eu sempre, Jarbas, quantas vezes eu vim ali visitar teu pai? Não muito, mas vim umas 4 vezes ali. Eu vim umas 4 vezes ali e sempre perguntava como é que está teu pai. Então eu acho que as pessoas também, às vezes, têm que visitar as pessoas em vida. Como hoje estou dando uma entrevista aqui em vida, que o Jarbas teve a infelicidade que queria fazer isso aí e perdeu a chance. Porque a doença veio mais rápido e não deu a chance. O Bagaia merecia estar hoje aqui falando e ele contar a história. E a gente Mas criou, Deus o tenha. E a gente criou esse programa aqui, o Macedo, a ideia do Macedo, e nos convidou para participar. Ele já estava adoentado, né? Já. A gente está no ar aí faz 3 meses praticamente, e o Jarbas... uma situação crítica. O Jarbas disse que foi já uma fase muito ruim, então não teria como ele vir aqui, né? E quando o Avelino Fontana estava já no fim, já estava... não conhecendo mais quase ninguém, eu fui no Cílio Legado e digo, Cílio, eu quero ver teu sogro, quero ver seu Avelino. Cara, ele é meu amigo. Não importa que ele não me conhece, mas eu conheço ele. E o Cílio, então vamos lá. Chegamos lá, ele estava sentadinho, eu me ajoelhei, botei os 2 ombros em cima, os 2 braços em cima das pernas dele. Ele olhou para mim e disse assim, Cílio. Aí digo, seu Avelino, eu vim vender irrigação. Diz ele, é o Pedro. Aí falei irrigação, a memória dele puxou porque eu vendia irrigação. Sim. Pela Hermes Macedo, pela Trilhoteiro, pela Yugawa. E daí tu vê o que é. E ele achou que era o Cílio. Quando falei na irrigação, ele era o Pedro. Então aquilo é gratificante, de eu poder ter feito uma visita para ele ali. E daí ele começou a falar e não parou mais. Hoje eu estou bravo porque eu fui nas carreiras agora, roubaram todos os meus cavalos. E outra coisa que eu não quero mais, eles estiveram ontem aqui, quero que eu seja prefeito de novo aqui. Eu não quero mais ser prefeito aqui, eu já fui 37 vezes prefeito aqui da região. Então, é uma coisa que é triste por um lado, mas é coisa da vida. Por isso o programa se chama A História Vida é Assim. A Vida é Assim. E é bem assim. E é muito bacana e gratificante
eu falei isso antes na abertura, o Pedro está aqui disponível aqui com nós hoje, podendo estar aqui contando nesta também. Nesta hora, com a idade, tudo, podendo estar em casa, tranquilo, aquilo né, que Pedro? A gente falou, né? Te agradeço muito por estar aí com nós neste programa, por amizade, por o carinho que o pai tinha por ti e tu por ele, sabe, aí, por toda essa história de negócio, mas além de negócio, de amizades, né? De amizades. O meu pai foi uma pessoa que, vocês sabem, construiu no longo da vida dele muitas amizades, que nem o próprio Macedo falou aqui. O pai usou da política, que muitas vezes é uma guerra, né? Para ser a arte de fazer amigos. Do negócio para fazer amigo, aonde a gente tem a satisfação de termos aqui o Pedro, né, um grande amigo, como tantos outros, né, Kiko? No Ceasa, o Pedro contou do chapéu. Meu pai, dentro do Ceasa, era conhecido como o velho do chapéu, né? Meu pai foi secretário da Agricultura e ia para a prefeitura de chinelo de dedo e de chapéu. Meu pai, muitas vezes, estava na hora do culto ecumênico da festa da cenoura, ele ainda estava de chapéu ajudando a fazer os barracão e tudo mais. Então, aqui relatando já, né, Pedro, Kiko, tipo assim, ó, o pai fundou a festa da cenoura no governo do então prefeito Zezinho. Vou te pedir para falar sobre essa fundação da festa logo após o bloco de apoio, que já está ali me sinalizando que temos que fazer o bloco de apoio cultural, e já quero agradecer o Pedro aí por estar aqui conosco e vai continuar conosco aí. É rapidinho, já estamos de volta. Hora certa. Apoio Posto do Cláudio. 21h37. RMS Telecom, internet fibra ótica. Planos e velocidades jamais vistos. Agora com servidor Netflix com velocidade ilimitada. É isso mesmo. Assista seus filmes e séries sem utilizar sua velocidade contratada. Vantagens que só clientes RMS têm. Ligue agora 0800 800 1122 e navegue você também na velocidade da luz. 0800 800 1122. Consulte viabilidade. Está passando por Terra de Areia? Ainda não conhece nossa loja? Não perca tempo, venha para Anne Moda Íntima. Aqui você encontra de tudo: lingerie, baby doll e sex shop e muito mais. Produtos com preços incríveis. Estamos de braços abertos esperando por você. Endereço: Oswaldo Bastos, próximo Quero Quero. Aqui, quem brilha é você. Procura móveis de qualidade para mobiliar sua casa com preço baixo? Venha para Central Móveis. Aqui você encontra sofás, cozinhas, mesas, racks, roupeiros, camas e colchões. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bela e confortável e gastando bem pouco. Venha até a nossa loja e aproveite as promoções da semana. Na Central Móveis, a entrega e montagem são personalizadas. Central Móveis, na rua 13 de abril, 4179 Centro, em Terra de Areia. Em Sou Móveis, Central Móveis. Agora em Três Forquilhas, a loja que faltava. Servitec, serviço técnico de qualidade. Trabalhamos com informática em geral, instalação de câmeras e manutenção de celulares de todas as marcas e modelos. Passe em nossa loja ou ligue e faça o orçamento sem custo. Atendemos também em Itati, Terra de Areia e região. Fone WhatsApp 998146332. Fica localizado em frente à Prefeitura de Três Forquilhas. Vai construir? Hoffman Madeiras, Serraria e Construtora. Construímos sua casa do tamanho e modelo que desejar, com uma qualidade que você só encontra aqui. Agora com escritório na Rota do Sol, quilômetro 31, próximo aos Pardais, para melhor atendê-los. Tudo o que você precisa em madeiras brutas e personalizadas em pinos e eucalipto. Madeira tratada em autoclave, aberturas de eucalipto nas medidas padrão, forro de PVC, materiais elétricos, areia, brita, tijolos, pedras e muito mais. Visite no Facebook Hoffman Madeiras e veja nossa qualidade em casas pré-fabricadas. Esperamos você na Rota do Sol ou na Vila Nova para aquele chimarrão e fazer o seu orçamento sem compromisso. Hoffman Madeiras, Serraria e Construtora. Telefones 8177-9086, 8155-2872 ou WhatsApp 9744-4978. Acredite!
Floricultura e paisagismo Kaizuka. Trabalhamos com decks, pérgolas, jardins. Temos também vasos em cerâmica, cimento e polietileno, panelas de barro, capixaba, plantas ornamentais, enxertos, gramas, seixos e muito mais. Floricultura Kaizuka, há 5 anos no mercado, confiança e credibilidade a serviço do amigo cliente. Situada na rodovia 486, quilômetro 41, na Rota do Sol, em Terra de Areia. Fones 997 46 53 59 ou 982 26 12 31. Atendimento especial, produtos de qualidade, facilidade no pagamento e muito mais, você encontra num só lugar. Na Florata Variedades. Artigos para decorações, enfeites, material escolar, variedades de utensílios domésticos, bolsas, cama, mesa e banho. Tudo isso e muito mais na Florata Variedades. Aceitamos cartões de crédito. Situado na rua Osmani Veras, número 5560, no centro de Terra de Areia. Tenda Áquila, com produtos orgânicos colhidos na hora e com diversos produtos coloniais. Tenda Áquila, na BR-101, quilômetro 57, na Costa da Lagoa, em Terra de Areia. Aqui você escolhe e colhe os seus produtos na hora. Anexo Pub Beer Áquila, com 9 torneiras de chopes e cervejas artesanais, premiadas no estado. Pub Beer Áquila, atendendo por reservas. Ligue 054 999 45 5695. O Super da Praia está com várias ofertas para melhor servir os seus clientes. Confira, este é o Super da Praia em Terra de Areia, sempre pensando em você, com entrega de rancho grátis. Venha nos visitar, é na Rua Osmani Veras 781. Ligue pra gente, 3666-2151. Super da Praia e você. Você está acompanhando aqui na Clube do Povo, A Vida é Assim, com Carlos Macedo e Emerson Finkler. Estamos de volta, 9 horas e 43 minutos. Nós já vamos rapidinho já deixar o Pedro encerrar aqui o comentário dele. Agradecer mais uma vez a presença dele, mas nós tínhamos parado na Festa da Cenoura. Festa da Cenoura, na Festa da Cenoura, que foi o pioneiro da Festa da Cenoura, foi teu pai. Conta um pouquinho essa história para nós, Jardim. Isso aí, então, é o seguinte, né? Vamos botar assim, ó. Eu quero falar referente à festa, que ela aconteceu a primeira edição em 1997, né? Quando o pai assumiu e foi o primeiro secretário municipal da Agricultura, tá? O pai sempre no ramo de comércio, como eu falei para vocês. Aqui eu me esqueci de relatar que nós tivemos aí, por volta de uns 40 anos, uma praça de entrega de hortifruti granjeiro na praia, que começou lá atrás com o meu pai e o padrinho Odir na sociedade, depois foi o pai e o Zeu, meu cunhado, e posteriormente, até o ano de 2013, quando encerramos as atividades, foi eu e o pai de sócio. Nós fazíamos do Arroio Teixeira até a Praia Paraíso e depois, mais tarde, até a Rondinha, fazendo entrega nos hotéis, supermercados, mercados, fruteiras de hortifruti granjeiro. Então, comprando aqui dos produtores de Três Forquilhas, comprando do Ceasa e entregando lá. Em 97, o seu Zezinho, saudoso prefeito, grande prefeito Zezinho Hoffmann, assumiu a prefeitura, e quando ele foi eleito em 96, posterior a isto, ele foi lá em casa e convidou o pai na época, porque tinha ligação com o então secretário da Saúde, Germano Bonot, por amizade, para ser secretário da Saúde do município. E o pai disse: não, eu não vou ser secretário da Saúde porque esta não é a minha área. Se vocês tiverem vontade que eu seja secretário da Agricultura para ajudar aqueles que eu sempre venho ajudando, aquilo que eu sempre quero fazer, ver uma agricultura diferente, é
na Secretaria da Agricultura. O pai assumiu a Secretaria da Agricultura, muitas vezes até contestado antes de assumir, tu sabe, é um cargo político, e fez, ao olhar de todos, um grande trabalho, onde fizeram 4 festas da cenoura. Aqui quero mandar o meu abraço para o Antônio e para a Ceissa, que foram pessoas que ajudaram, né, muito o pai na época para realizar essas festas no governo do seu Zezinho, aonde eles tinham um grupo de secretários, né, aonde já quero aproveitar aqui e fazer o convite. Amanhã temos a inauguração da quadra poliesportiva da escola do Morro do Chapéu, que vai levar o nome de José Olírio Koenig, primo do pai, ex-secretário da Agricultura, então secretário da Agricultura, de Obras neste período do município, no Morro do Chapéu. Vamos inaugurar com o nome dele. Mas voltando ali, referente à Festa da Cenoura. Esta Festa da Cenoura foi impulsionada pelo senhor Edgar Silva de Osório, Pedro. Conhece? Foi secretário da Agricultura do então prefeito Alceu Moreira em Osório. Foram as pessoas que disseram, vamos fazer uma festa, o que vocês produzem lá é cenoura, e acabaram fazendo a primeira, a segunda, a terceira, e foram 4 festas. O pai fez um grande incentivo na época da plantação de aipim em Morro do Chapéu. Ajudou muito em Morro do Chapéu. Aqui está o vereador Leonardo que lembra. O pai fez um grande trabalho no bloco de produtor, pedindo para que os produtores tirassem nota, né? Então, fez um trabalho de 4 anos, concorreu a vice-prefeito em 2000, né? Consequência do pleito, não ganhou. Na época, o então prefeito falecido Rubio, o Enildo, né, onde o Enildo manda um abraço para ele, grande amigo do pai, aí de todo o nosso pessoal. Estava ali, sim, estava ali no velório, né, visitou o pai, então tivemos uma grande amizade. Eu acho que ali sela tudo que tu falasse a respeito de que teu pai nunca fez inimigos na política, né? São de campos opostos na política, sim, mas amigos, né? Recebeu sempre muita visita de muitos adversários políticos, porque ele sempre dizia, nós somos adversários, mas somos amigos, a gente comunga na mesma igreja, a gente vai na mesma festa, a gente participa da mesma sociedade, temos que saber viver em sociedade. Então, tudo isso foi um aprendizagem para nós, né? Então ele fez essa parte perante a administração pública. E falando, eu quero relatar assim, ó, o pai foi presidente do time do Porto Atlético Clube, quando adquiriram e pagaram o campo de futebol que é do lado de casa, né? O pai foi por 4 anos presidente do CPM, né? O pai participou por 30 anos, junto com o Silvio, com o Zeca Maildo, com todo esse pessoal da Sociedade de Melhoramento e Desenvolvimento de Três Forquilhas. Quando levantaram a bandeira de emancipação em 1991, o pai foi um dos primeiros aqui na sede do município a apoiar a emancipação de Três Forquilhas. Junto com o Enildo, com o falecido Rubi, com o seu Zezinho, com o seu Erpídio, com todo o pessoal que levantou para administrar, para emancipar Três Forquilhas. Uma passagem rapidinha, Pedro. Uma pessoa, um cidadão de Três Forquilhas, muito amigo do pai, diz, vocês vão emancipar Três Forquilhas para os Brem mandar. Aí o pai, quando foi convenceu ele de votar no sim, disse para ele, os Brem vão mandar, porque eram nossos adversários, vamos dizer, amigos, e que nem nós falamos do Enildo. Mas nós também vamos comandar Três Forquilhas, porque vai ter alternância sempre de poder. Isso é normal em qualquer situação. Então, o pai participou de todas as diretorias da igreja nossa do Itati. Aqui eu quero agradecer a comunidade Três Forquilhas, que abriu as portas do ginásio, né, para que o pai fosse velado no ginásio. Por que disso aí? Porque eles disseram, o teu pai foi a pessoa que muito ajudou, como tantas outras, no ginásio. O falecido Silvio sempre dizia, Bagai, eu preciso um caminhão de areião para trazer pro ginásio quando estávamos fazendo, mas a sociedade ia pagar. Era só para ele trazer, dar o frete lá do Guaíba, que tu sabe que o areião que tem ali praticamente em todo aquele ginásio foi praticamente todo doado para o meu pai, Pedro. Ele trazia o caminhão dele e não cobrava. O Silvio ia lá para acertar, que era o presidente da sociedade, não, tá aí.
Outra que eu vou contar, como peão, Macedo, meu pai ajudou a construir o colégio, onde é o professor Hermenegildo. Quando foram fazer aquela laje da escola, tava um pichuru, como se dizia, do pessoal para fazer, e o padre Delay com um monte de gente, o pai contou várias vezes essa história, e daí todo mundo muito cansado, era meio-dia, e daí podia o pessoal ir embora e não voltar. O padre Delay foi nos açougues que tinha e conseguiu ossos, né, de boi aí, e fez um sopão, Pedro, de verdura, né, para dar o gosto do pai, para segurar o pessoal de tarde, né, ali. Então, são todas essas histórias que o pai sempre deixou, sempre contou, né? Aqui eu tenho toda uma lista, a gente relatando. Isto muito nos dá satisfação, né? Por todas as amizades dentro do Ceasa, na beira da praia. Quantos vizinhos da praia se fizeram presente ali, sabe? Então, a gente sempre teve, que nem ele sempre disse, dinheiro não é tudo, né? A gente não leva dinheiro quando vai embora deste mundo. A gente deixa um legado, a gente deixa as amizades, deixa aquilo que hoje todo o pessoal então está falando a respeito dele. Foram muitas, vamos dizer assim, muitos testemunhos, né? Que a gente escuta, que as pessoas me ligam, o teu pai foi isto, foi aquilo. Teve os erros dele, com certeza, como todo mundo. A gente é ser humano, né? Teve também os seus erros, mas sempre tentou acertar, sempre tentou, vamos dizer assim, dizer tô errado, temos que corrigir. Então foi assim muito importante, 75 anos, né? A família toda unida, foram momentos finais da sua vida muito emocionante, mas muito feliz, né? Tivemos a oportunidade, os 2 anos e meio da doença dele, a gente correu, fez tudo o que pôde, mas ele sempre com muita fé, né? Com muita garra, nunca desistiu. O meu pai, eu nasci e ele morreu, eu vendo ele fazer uma coisa todos os dias de manhã e todos os dias de noite. Podia ele chegar da festa da cenoura que ele fazia às 6 horas da manhã e ele teria que estar de em pé às 7h30, 8 horas de novo para ir para o culto ecumênico, que sempre tinha solenidade. Ele não deitava e não levantava sem sentar na beira da cama e fazer as suas orações. Meu pai, desde piá, eu vi o meu pai sentado pela manhã na beira da cama ou indo para o Ceasa na madrugada, fazendo a oração dele, como também na noite, né? Então, aí eu quero mandar o meu abraço ao pastor Zeca, ao padre Gelsi, que sempre nos apoiaram, o padre Gelsi, que muitos café tomou com ele, que hoje de tarde ainda esteve lá em casa, tomou café com nós, ao pastor Zeca, né, que também é da nossa comunidade, da nossa igreja. Agradecer toda a família, todos os irmãos, ali principalmente assim, o padrinho Odiro, o tio Orivaldo, que nos apoiaram muito, ajudaram nos momentos difíceis, né? Meu pai nunca disse assim, eu tô ruim. Perguntava para ele no amanhã, ou durante a noite, ou a qualquer momento, eu estou melhorando, eu estou melhorando. Agradecer ao Hospital de Clínicas, onde ele se tratou, fez a cirurgia, os médicos excelentes, a toda a nossa equipe de saúde, na qual sou secretário, aos médicos do posto de saúde, aos motoristas da prefeitura, que sempre foram muito legais com nós, né? E aqui eu me lembro agora do Ivonei, sobrinho dele, que disse que foi o segundo pai, e o Tição, como todo mundo conhece. O Tição aprendeu a trabalhar com o pai. Foram muitas e muitos aqui que aprenderam a dirigir nos caminhões do meu pai. Tição, Nilson, Leandro, Nelson, sabe? Quantas pessoas? Então, o Tição aprendeu a fazer Ceasa, falecido Joel, sabe? Todos, N pessoas que estavam ali, que chegavam, não sabia o falecido Chico, que foi um grande empregado do pai, moreno, né, de cor morena, filho do seu Orildo, que
partiu cedo desta vida, né? Num trágico acidente de carro, mas aprenderam todos a dirigir. Chegava ali, quero emprego, quero aprender a dirigir. Tá ali o caminhão e vamos aprender, né? Então... Não, vamos deixar tu encerrar, vamos só deixar o Pedro encerrar ali, Então, o que ele queria fazer uma consideraçãozinha final, Pedro. Te agradecer mais uma vez por estar conosco. A consideração seria ao Kiko, que eu conheço desde do nascimento, desde Piá, que teu pai era o famoso Mário da Beterraba, e eu intermediei naquela época, quando ele comprou a ilhota. Fui eu, não sei se sabe disso. Sei. Eu que fiz a intermediação, não a venda. Eu fiquei só cuidando em que pé estava o pessoal lá de cima, que se iam sair. Então, ele confiou em mim. Eu levava para ele as notícias, como é que estava a ilhota. E o pessoal estava se mudando de cima para ele aí então comprar. E aconselhei o pessoal em geral, agradecer o pessoal de Três Forquilhas em geral, sem citar nome, porque ia ser muito difícil. E a história do Cílio lá foi o seguinte: eles descobriram, para me avisar, porque eu tinha uma fotografia das amizades, quando eles botaram ali no dia. Daí o guri ali da pecuária, o Noir me ligou de manhã, porque ele viu a minha foto. Se não fosse a minha foto, se a gente não tivesse misturado com o povo, não ia ser nem eu lembrado. E se eu não tivesse amizade com o teu pai, com o Bagai e coisa e tal, eu não estaria aqui hoje. E o Macedo aí está querendo marcar comigo uma lição de vida. Não é lição de vida, como é que é? Um vida é assim. Um vida é assim, em vida. Em vida, tu vai vir porque aqui. Depois de morrer fica difícil. Já está comprometido com nós agora para vir. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, pessoal daqui da região. Boa noite para vocês todos. Obrigado, Pedrão. O Macedo vai dar Tem texto ali, Macedo? Tem depoimentos? Tem. Retornamos aqui depois da bela fala do seu Pedro, que vai, possivelmente, ser o próximo convidado aqui contando a história de vida dele e as batalhas que teve na vida. Mas eu faço questão de ler alguns depoimentos, desculpa se não li todos aqui, mas que a gente precisa ouvir a história, e a gente vê que 2 horas foram muito pouco, né? Não deu para falar aí de tudo que o Bagaio representou aqui em Três Forquilhas. Eu tenho aqui, eu vou ler rapidamente aqui. O Bagaio, um grande exemplo de homem. Na sua simplicidade, nos deixa um grande legado, difícil de conduzir. Fica para nós ser seus seguidores. Aprendi muito no convívio que tive a oportunidade desde a minha infância, acompanhar essa trajetória desse cidadão, que na sua humildade nos deixou muitas lições de vida, que sejamos fiéis aos seus ensinamentos. Um grande abraço a todos que estão no programa. Esse é o nosso querido amigo Jorge Henrique, que presta aqui uma homenagem. Muito obrigado, agradeço ao Bagaio. ao Jorge Henrique aí e toda a sua família. Nosso colega comunicador. Sim. Valeu. Agora, Kiko, chegamos ao final do programa, né? Eu quero dizer ao Jarbas, apesar que a gente teve de não poder estar com o Bagaio fazendo um programa aqui na Rádio Clube do Povo, para falar um pouco das suas histórias. E são muitas. Quero te agradecer, sei que desmarcou um compromisso para estar hoje aqui contando um pouco da trajetória do teu pai. Que bom quando a gente pode lembrar com tanto carinho assim do nosso pai, que é a nossa referência maior. Então eu te agradeço desde já, muito obrigado pela tua presença. Eu queria só fechar agradecendo o Jarbas, quero também registrar que além do Pedro, chegou aqui porque estava ouvindo o programa, gostou muito, deu um pulinho aqui, tomar um chimarrão com nós, o vereador Leonardo. Obrigado, Leonardo, que estava comigo aqui na terça no Fala de Agricultura. Eu quero só para as pessoas que reflitam sobre isso. Aconteceu um episódio da SEASA, no qual meu pai era presidente da Associação dos Produtores e foi por muito tempo, e hoje é o Nego, meu irmão lá, o presidente, que tu conhece bem. Sim. Quero registrar que uma vez o meu pai também, um problema de saúde, o ex-vice-prefeito Leôncio, acompanhado do Jarbas, estiveram lá na minha casa em Canoas, na minha família, visitando ele. O pai sempre comentava isso, que foi muito emocionado com a visita deles na época. O Leôncio, por ser vizinho ele da chácara, né, estava vice-prefeito, mas era vizinho. E o Jarbas, por ser amigo, estava junto. Mas aconteceu um episódio muito marcante e as pessoas daqui devem lembrar. Aconteceu um episódio em que o seu Marico, como era conhecido, faleceu no SEASA. Marico, para quem não conhece, ou para quem pode na hora não lembrar, é o pai da Diana, que hoje é secretária da Educação.
faleceu na Ceasa e aconteceu aquele problema todo, meu pai é presidente, e aí tiveram que arrombar o caminhão para tirar a pessoa de dentro, que era então o seu Marico. E o meu pai foi chamado como presidente da Associação dos Produtores para presenciar, porque tinha que ter alguém que se responsabilizasse pela mercadoria. E eu lembro muito bem do meu pai, que os dois hoje não estão mais aqui conosco, e o pai me dizendo isso ali na grande, sentado naquela mesa, Pedro, que tu muito churrasqueou com nós ali no galpão, lembra ali? O pai sentado e disse, hoje eu pude ver o que eu já sabia, mas eu pude constatar. E eu já sabia disso. A liderança de uma pessoa como o Bagaio. Por que a liderança? Porque a mercadoria que está num caminhão é dinheiro. E o meu pai seria um fiel depositário daquela carga, porque alguém tinha que representar. E o pai disse, eu não posso assumir isso. Porque o pai não sabia a reação da família do seu Marico aqui, dos irmãos, dos sócios, quando ele fosse prestar uma conta daquilo que ele vendeu. Ele está pegando a mercadoria de uma pessoa e vendendo e tendo que dar satisfação para outra, é complicado. Uma coisa é tu pedir para mim, Kiko, vende aqui e depois me dá o dinheiro. Outra coisa é tu não estar mais ali e tem que alguém tomar frente. Lembro que, se não me engano, posso estar fazendo aqui um equívoco, se eu não me engano, o saudoso Silvio Edgar e também o Vanderlei Torres, se eu não me engano, foram esses, posso estar cometendo aqui uma gafe, mas parece que sim, chamaram meu pai pro canto e digo, Mário, tu quer não te incomodar com nada disso, tu quer não ter problema nenhum, chama o Osmar, chama o Bagaio. Que o que o Bagaio fizer com esta mercadoria e chegar lá e prestar conta para essa família, ninguém vai dizer uma vírgula de que possa estar errado ou possa não estar. Porque é complicado tu lidar com o dinheiro dos outros. Sim. Né? Tu sabe, tu trabalha na prefeitura, tu sabe como é que é. E o meu pai chamou o Osmar e até ontem ninguém nunca foi lá reclamar ou falar alguma coisa, porque não tem o que reclamar. O Bagaio, ele era a assinatura do Bagaio ou a palavra do Bagaio tinha o mesmo valor. Não precisava assinar o documento. Então eu quero que tu leve isso para tua família, Jarbas, e dizer que a vida é assim, a gente perde as pessoas no decorrer dela, mas é importante que a perda dela seja só a perda presencial, mas que o legado e que a história, essa ninguém vai apagar. Parabéns por ter tido o privilégio de ter sido filho do Bagaio. Eu encerro assim. Obrigado, temos algum tempinho? Não, tá estourado. Tem que estar chegando aí a voz do Brasil. Seguinte, falando nisso rapidinho assim, ó, Banco do Brasil de Torres. Era o banco que tinha na época, o pai mandava depósitos para fazer em Torres pelo Laci, cobrador do ônibus, muito tempo, e um dia o Laci não foi e mandava por outras pessoas, tipo a Pirita, que muito contribuiu para nas entradas de baile, coisa que cobraram e tudo, mandou pela dona Ana, mãe do Aurélio, mãe do ali, e chegou lá o caixa do banco, fez o depósito na conta do pai e mandou os cheques todos de volta e o dinheiro para ela. Ela não sabia como funcionar, botou na bolsa e trouxe. Quando chegou aqui, entregou, o pai disse, dona Ana, a senhora não depositou? Não, ele botou e me devolveu isto. O pai olhou, tava lá, não tinha nem como ver, hoje tem sistema, tem tudo, né? Não teria como ver. O pai pegou no outro dia o caminhão, a Dina lá, e que é prima do Doro, que era lá no... Estava quase louco, que era um dinheiro grande. O pai pegou e foi lá no banco, entregou e disse, ó, é aqui, é de vocês. Vocês depositaram, o caixa de vocês depositou e devolveu. Tá? Poderia ter ficado. Então, só para encerrar, né, isso que tu contou ali de aconteceu no Ceasa, quero relatar aqui uma pessoa, a avó Lena, né, que me ajudou a me criar, que foi uma pessoa que o pai sempre teve admiração, mãe da dona Célia, né, tia do Silvio, vó da Zebinha, foi uma pessoa muito especial, então o pai sempre teve admiração por ela. Quero aqui lembrar do Valdir e da Anitta, presidente da nossa comunidade de Itati, que eles sabem do que o pai fez, da aproximação da igreja protestante, da igreja católica e a igreja luterana, com o padre Zeca, com o padre Geluci, tanto que a cerimônia de sepultamento dele foi um culto ecumênico entre padre e pastor, pelas amizades, né? Então já relatei todos os agradecimentos, a minha família, a minha mãe que está nos escutando, minha irmã, meus sobrinhos, os tios, padrinhos, né? Parentes, primos. E então o meu pai sempre dizia o seguinte, né? Tudo vai ficar bem. Deus te abençoe pelo teu trabalho, por o trabalho de vocês. Ele sempre dizia isso.
tudo vai ficar bem. Meu pai, no sábado, dia 6, quando partiu, foi muito espiritualizado, que ele disse para mim, para Méria, para minha mãe, para minha irmã e para os 2 irmãos dele: eu estou pronto, é hoje e é na hora de Cristo. Eu não sabia qual era a hora de Cristo e aprendi com a morte do meu pai, porque o padre me falou que era às 3 horas da tarde. Meu pai partiu às 15 horas do dia 6 e ele disse 5 ou 6 vezes durante a manhã do sábado, antes dele começar a agonizar ali 1 hora antes de partir. Isso eu tenho, né? A família toda estava reunida quando ele partiu, naquele momento tão difícil. Ele disse para o meu tio Orivaldo: eu já falei com o Divino Pai Eterno na segunda-feira, esta semana eu vou deixar vocês. Eu já fiz o contrato com ele. São coisas de arrepiar que os meus tios falam, né? Então, quero dizer aqui para vocês, muito obrigado mesmo de coração por essa oportunidade. Sabe que a nossa família está sempre à disposição, né? E aqui me falaram que o Leonço estava nos assistindo. Quero dizer que o Leonço fez uma homenagem para o pai e para o seu Zezinho pela festa da cenoura, e eu trouxe aqui o que a Angelita escreveu no quadro de homenagem quando foi feita, a professora Angelita. Amigo é estrela, pode passar os anos, mas o brilho da estrela sempre ficará no coração dos amigos, tá? E digo outra coisa que o Veno e o Alexandre me disseram no dia do sepultamento do meu pai no velório: falar de Três Forquilhas é falar do bagaio, falar do bagaio é falar de Três Forquilhas. Meu muito obrigado, um forte abraço. A emoção vem neste momento, a gente sabe, não é fácil. Um forte abraço no coração de cada uma de vocês, e obrigado à Rádio Clube do Povo, a toda a sua equipe, por esta oportunidade. E se Deus quiser, como ele dizia, vida que segue. Obrigado, Jarbas. Para nós também foi um privilégio ouvir falar aqui dessa figura tão estimada por todos, que é o Bagaio. Obrigado, Kiko. Obrigado, Macedo. E a gente continua porque a vida é assim e o tempo hoje foi curto, né? Obrigado a todos. Até a próxima. Amanhã, 7 horas, estou aqui com o Espaço Aberto, seu programa de informação. Para que vir tão cedo? Clube do Povo, a minha, a sua, a nossa rádio. Em Brasília, 19 horas.